assunto dessa videoaula é em relação a produtos perigosos, produtos radiativos, corrosivos, diversos. Porém, quando nós falamos das classes de produtos, primeira classe nós sabemos que é o quê? O explosivo, a segunda é o gás, a terceira é o gás líquido inflamado, o quarto é o sólido, né? Também é o sólido inflamado, substância sólido inflamado. O quinto, nós falamos que é uma substância orgânica, peróxido orgânico, né? Também a seis, nós sabemos que é uma substância tóxica, né? A sete, nós sabemos que é uma substância, é um material radioativo. E a oitava, nós sabemos que a classe 8 ela é corrosiva. E a 9 é a substância de produtos químicos perigosos diversos. Pessoal, sempre dentro da ONU, da Organização das Nações Unidas, a gente sempre ouve falar em que, bom, quando se fala da escala global, o que aconteceu? Então, ela aconteceu entre que a data? De 1930 a 1945. Então, foi quando ficou, e ela ficou onde aconteceu. Então, e ficou marcada por um evento chamado de Holocausto. Esse Holocausto, ele representa o quê? Foi sugerido através de quê? Foi fundado em 1945 e foi quando foi fundada a ONU, após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial. E em que data? A data foi em 24 de outubro de 1945. Em 1945, em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos da América. Porém, aí ficou consagrado que essa simbologia, que foi o ano, a data, que quando surgiu a descoberta da ONU. E em relação a isso, nós falamos o quê? De explosivos, falamos da dinamite, falamos da pólvora, falamos do cordel, falamos do que do acendedor e da nitroglicerina. A nitroglicerina ela é uma substância ela é composta na fabricação do explosivo. Porém, tudo bem. Aí o que é que nós iremos dar continuação do nosso assunto, da nossa aula? É a segurança no transporte rodoviário de explosivo. Porém, o que o condutor deve atender? O condutor, ele deve atender os seguintes procedimentos de quê? Ele deve atender os seguintes procedimentos no transporte rodoviário de produtos de perigoso, que é o explosivo, produtos químicos. O explosivo ele é o primeiro, é o número 1, classe 1. Porém, o que os condutores têm que ter em mente é que os veículos devem ser do tipo baú ou envolvido com lona impermeável. Além disso, esses veículos, para fazer o transporte dessa mercadoria, tem que ter essas regras dadas pela ONU e a fiscalização, porque o veículo não pode ser qualquer veículo. Ele tem que ser um veículo que deve ter do tipo baú, ele deve ser do tipo baú ou envolvido com lona impermeável, porque para também não correr o risco de haver alguma faísca, alguma fonte de ignição para que haja uma explosão. Mas o carregamento desse veículo, desse produto, o carregamento e o descarregamento e parada não deve ser feito em qualquer lugar. Não deve ser feito em qualquer lugar. Locais. Sabe por quê? De habitação. Não, o carregamento e o descarregamento e paradas só por necessidade. Não deve ser feito em qualquer lugar. Locais. Porém, de habitação, que não tem que ser em lugar que não haja muito movimentos de pessoas, porque esse produto ele nem correu grande risco de haver uma explosão. É um produto que ele é muito perigoso para se lidar com ele. Então tem que o motorista, o condutor, ele tem que ter esse domínio com a relação ao carregamento e o descarregamento e paradas. Ele não pode parar em qualquer lugar por necessidade, ele só pode parar por necessidade. E deve ser feita essa parada com uma condição. Ele tem que fazer essa parada longe dos locais
que envolva muitas pessoas, que haja habitação. Ele não pode parar em qualquer lugar onde a habitação está próxima, pela relação, o movimento de pessoas, ter relacionamento com as pessoas, conversar e dialogar. Não. O motorista ele tem que ter aquele conhecimento, ele tem que ser uma pessoa prudente nessa relação com esse transporte, por exemplo, em lugar que não tenha muito movimento de pessoas, beleza, pessoal? Se houver necessidade, o que é que ele tem que fazer? Ele deverá ser imediatamente informado às autoridades. Se houver necessidade de fazer uma parada, uma descarga ou carregamento, ele, por necessidade, de imediato ele tem que comunicar às autoridades. Essas autoridades, provavelmente, se não estiver próximo do quartel do Exército, pessoas capacitadas, preparadas para fazer essa segurança, tem que acionar o quê? A equipe de bombeiros, pessoas preparadas com seus equipamentos IPIs adequados para fazer segurança do local, para fazer o manuseio dessa mercadoria, entendeu? Caso contrário, não podemos fazer isso não. Então, o carregamento e o descarregamento não pode ser feito de qualquer maneira, em qualquer lugar. E se houver necessidade, tem que acionar de imediato pessoas autorizadas, pessoas que tenham conhecimento, entendeu? Para poder fazer esse transbordo de mercadoria. Então, tem que ser pessoas que tenham o conhecimento imediato, não pode. Caso o veículo ande em comboio, deverão ter e manter a distância em movimento de 80 metros de quê? De um movimento de um veículo para o outro e respeitar a velocidade permitida pela via. Tem que ter esse contexto de manter a velocidade e a distância percorrida de 80 metros de um veículo para o outro e manter a velocidade permitida pela via. E em 50 metros, quando estacionar o veículo. Esses 50 metros é o veículo estacionado de um veículo para o outro. E também sempre acompanhado com batedores. Os batedores são aquelas viaturas que vão fazendo a segurança daquele comboio, daquele transporte de daquela mercadoria. Ela tem que ter os seus batedores, que são os veículos que é responsável pela segurança para fazer isso. Dicas. Vamos falar das dicas agora. O que é que tem que fazer? Que o veículo que transporta antes de do carregamento deverá ser limpo. Esse veículo que faz esse transporte de explosivo, antes de fazer o próximo carregamento, ele deverá ser limpo. Para quê, professor? Ele deverá ser limpo. Este cuidado serve para quê? Para eliminar resíduos de materiais inflamáveis e objetos metálicos que possam produzir centelhas. Então, isso pode acarretar uma explosão. Por isso que o veículo, desse veículo que transporta esses produtos, antes do carregamento, o que é que deverá ter que fazer? Deverá se fazer a limpeza. Mandar lavar, limpar, porque a dica é essa. Que estes cuidados regem o que? Sempre para eliminar os resíduos de materiais inflamáveis e objetos metálicos que possam produzir centelhas, faísca e a fonte de ignição. E isso evita o que? Uma explosão. E você sabe que a vida do condutor ela é composta de atenção e reação. Ele tem que ter suas atitudes, ter atento a essas coisas, né, gente? Ah, professor, você também brinca com as coisas. Eu não estou brincando, estou falando sério, porque é um assunto difícil, são produtos químicos perigosos, é um assunto delicado, que ainda estamos falando de explosivo e é um pouco de reação de gases que estão envolvidos. Porém, isso aí a gente vai ver sim. Porém, eu vou dar essa dica. Estes cuidados é sempre importante, porque elimina os materiais que podem acarretar inflamável e de objeto que possa gerar centelhas. É isso? As embalagens deverão ser arrumadas no veículo de tal forma que não sofram deslocamento.
As embalagens elas deverão ser arrumadas dentro do veículo de forma que elas não sofram deslocamento para que não haja atrito que possa acarretar uma fonte de ignição ou uma fonte metálica que pode sugerir faíscas e acontecer o que? Uma explosão. Então, como se diz o que? O seguinte é a orientação do expedidor. Porque o expedidor, gente, não é nada mais do que pessoa, uma empresa que entrega seu material ao transportador. Porque o transportador tanto refere tanto à empresa como refere a você, motorista, que é o responsável por esse produto. Então, como determinar as normas do expedidor, que deve ser que deve ser protegido, esse material deve ser protegido contra quê? A atritos, choques metálicos, porque caso haja um atrito ou choque metálico, essa substância ela pode gerar uma faísca e haver uma explosão. E essa explosão, o condutor, quando ele tem conhecimento, ele evita quando ele for estivar essa mercadoria que ele está arrumando, empacotando ou guardando, com cuidado, caso não deixe essa mercadoria haver atrito com o material metálico, desculpa pessoal, haver o material metálico que possa gerar uma fonte de ignição. Isso, então, por exemplo, que quando fala estivar aqui, nós estamos falando do quê? É proibido utilizar materiais inflamáveis para o quê? Para estivar as embalagens. No caso, arrumando, empacotando e fazendo condicionando esse material. Então, isso também temos que ter muito cuidado, porque quando falamos carga, ela tem que ser bem estivada. E o produto químicos perigosos, no caso o explosivo, ele tem que ter muita atenção, tem que ter muita atenção em relação a isso. Porque todo produto químico, a classe de produtos de substâncias, elas são sempre perigosas. Não tem essa dizer, não, pode ficar tranquilo, tem que ter atenção. É isso? Então, aí as embalagens tem que fazer bem estivado. Os veículos que transportam essa classe de 1, que é o produto 1, que a gente já sabe que é o explosivo, não deverão apresentar defeito, não deverão apresentar defeitos estruturais e deteriorização em qualquer um de seus componentes. O veículo que transporta o explosivo ele não deverão apresentar defeito de maneira alguma, nem estrutural, nem deteriorização de algum, digamos que na carroceria, ou no baú, ou onde for o local de fazer a carga. Se tiver essa carga, não tem, ele não pode ter defeito, ele não pode ter furos, ele não pode ter pedaço de metal jogado para qualquer canto. O veículo tem que estar impecável, ele tem que ser especial para aquele transporte. É um veículo adequado para isso. É feito toda a perícia através do Exército, da fiscalização da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? Porque são órgãos responsáveis para que haja essa segurança, porque em relação a isso nós temos a NBR 7500 e temos também a BNT, porque ela é responsável pela a resolução do produtos químicos perigosos, que é a resolução que rege o quê? A resolução 5848 e a resolução 5232, que também temos a resolução do CONTRAN também, que é a 789 de 2020, que ela também agrega também essa potência aqui em relação ao que nós estamos falando também de Código de Trânsito Brasileiro, pessoal. Não é porque agrega só produtos químicos, mas em relação, estamos falando de rodovias. Quando se fala rodovia, que transporta produtos químicos perigosos, nós estamos agregando tudo e a todos. Entendeu? Porém, o que rege é isso. O veículo que transporta essa classe I, que é o explosivo, não deverão apresentar defeitos estruturais e deteriorização de qualquer um de seus componentes. Não pode, porque qual o risco de que, através de um defeito, uma coisa que possa acarretar uma explosão. Então, e o que é que ele deve ser? Ele deve obedecer o quê? O veículo ele tem mais S, o condutor ele deve obedecer à velocidade máxima permitida pelas vias para quê? Para que não haja
não haja o risco de quê? De uma colisão ou tombar esse caminhão, que se tombar com o risco de explosão. Deve-se utilizar sinais de perigos, tais como bandeirolas vermelhas ou tabuletas de aviso. O que quer dizer bandeirolas, tabuletas de aviso? Aquelas bandeiras que o condutor que transporta produtos químicos perigosos e explosivos, eles colocam na lateral do caminhão, nas suas laterais fica as bandeirinhas vermelhas ali, tá dando uma orientação, esclarecendo o risco daquele produto, daquela carga. Por isso que a gente chamamos de bandeirolas vermelhas ou tabuletas, que ela faz o quê? Ela está avisando, ela é aviso, as quais devem ser fixadas em lugares visíveis de transporte. Ela deve ser fixada em lugar visível do transporte. O que é o transporte? O caminhão. Pessoal, isso é a aula em relação ao explosivo. Por isso que a dica que a gente fala é isso. Temos que ter muito cuidado, que é proibido utilizar material inflamáveis, porque esses materiais facilmente inflamáveis podem acarretar o quê? No estivamento da mercadoria, quando estiver fazendo a embalagem ou arrumando, ou fazendo acondicionando esse material. Mas, professor, mas não sabe, a gente não faz isso, esses materiais dentro do navio, esse material? Não. A carga você estiva ela, você faz ela em qualquer um, desde quando seja necessário. Aquele veículo é preparado para aquele transporte de explosivo. Entendeu? Só que tem que ter esses simples cuidados. É uma pessoa preparada, dedicada, com conhecimento, que tenha feito seus cursos e está preparado para se especializar nessa profissão. Ô, pessoal, isso é uma dica, uma opinião minha, que sempre vou refletir, vou sempre estar falando, eu quero ressaltar esse assunto cada dia se for possível, para vocês que estão iniciando, querem fazer o curso, querem se profissionalizar nessa profissão, porque é uma profissão que rege ainda um cuidado e deixa o motorista uma pessoa mais qualificada, mais reconhecida pela sociedade. Gente, não esqueça que a Petrobras está precisando de profissionais. Todos esses produtos químicos, as multinacionais, elas precisam de pessoas competentes, preparadas. E essa é a minha dica que eu estou aqui para ajudar a todos os colegas que querem ingressar. Ah, professor, mas eu não tenho tempo de estudar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, pode. Quando a gente quer, a gente faz. E você fazer um curso preparatório, um cursinho para ir ajudando, pelo menos você começa a trabalhar. Depois você vai conhecer, vai motivando, vai se motivando e você vai chegar lá, tá bom, pessoal? E aí, qualquer coisa, aqui vai falar com o Herói BB, CFC Herói BB. Sou o Marcos, estou aqui disponível, pessoal, para orientar vocês. Não se envergonhe. Se vocês gostarem da minha dica, do meu conselho, da minha opinião como profissional, como professor dessa área, compartilhe o meu vídeo com alguém, ou conversa com alguém, pede para essa pessoa ou ver meu vídeo, observar, ouvir, ver se faz sentido na profissão que ele quer seguir, que é o que chamamos de segmento de carreira. Por isso que eu falo, a nossa vida ela é composta de ação e reação, porque nós estamos trabalhando com produtos químicos perigosos. E se nós não tivermos essa dinâmica, nós não chegaremos a lugar nenhum. Falou, pessoal. Um abração aí do Herói BB. Tamo junto. Vem comigo. Não fica lá para trás não, viu, gente? Estamos aí. Tchau. É isso aí, pessoal.